toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Vamos juntos, já não há condenação para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus. Ressurgiu da sepultura para que toda criatura recebesse sua vida e salvação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, porque foi glorificado, tendo a honra exaltado, recebido entre os anjos lá nos céus. Ele foi glorificado, tendo a honra consumado, dando aos cativos a libertação. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Anciãos estão prostrados aos seus pés. Toda glória, toda honra, toda força e poder, toda glória ao Cordeiro de Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Porque Ele vive, posso crê-lo ainda. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus envia seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu, o meu pecado, mas ressuscitou.
glorificamos a Ti, Senhor, nesta manhã. Celebramos a Tua vitória, Senhor Deus. Tua vitória do Teu Filho sobre a morte. Amém. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Bom dia a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, graça e a paz. Saudando a todos nessa manhã especial, culto ao nosso Deus, culto especial de Páscoa. Feliz Páscoa a todos. E teremos nessa manhã então a nossa cantata aqui da Igreja Batista Esperança, com a regência do irmão Erino. E na sequência, depois da cantata, nós vamos ter a exposição da Palavra de Deus com o pastor Douglas, nessa manhã tão especial, celebrando a ressurreição, a morte de Cristo pelos nossos pecados e a gloriosa ressurreição. Cristo vive, como acabamos de cantar, a nossa esperança, que não nos decepciona, que não nos abandona. Nós temos essa certeza, esperança da glória vindoura também. Por isso estamos contentes aqui nessa manhã, prestando culto ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Você que nos visita hoje também, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado no nome do Senhor Jesus. Depois, se deseja mais informações sobre a igreja, pode vir falar comigo também, com o pastor Douglas. Vai ser um prazer ouvir você e receber você, ok? Vamos ler o texto aqui, em preparação também. Marcos, capítulo 9, apenas um versículo. Marcos, capítulo 9, versículo 31. Nove 31, a palavra de Deus, que diz assim: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, pois Tu és o Deus soberano, Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, único digno de receber toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, o Deus glorioso da salvação, que enviou o Filho amado para salvar pecadores que nada merecem, senão a Tua ira, ó Deus. Mas Cristo Jesus fez a obra perfeita, viveu a lei com perfeição. Ele se entregou voluntariamente naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, e ao 3º dia ressurgiu, como Ele mesmo predisse, e assim aconteceu, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus poderoso, e nós estamos aqui reunidos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus, como Tua igreja nesta manhã, querendo celebrar e bendizer o Teu nome, Senhor. Então nós Te adoramos, nós Te louvamos, queremos consagrar tudo a Ti, ó Deus, nesta manhã, os cânticos que já entoamos, a cantata agora que vamos ouvir, a pregação da Tua palavra, ser com Teu servo, pastor Douglas, nesta manhã, possamos ser edificados aqui, ó Deus, pela Tua presença, pela ação do Espírito Santo, agindo no nosso meio, ó Deus, trazendo louvor e glória ao Teu nome, trazendo edificação das nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos e entregamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir então, meus irmãos, agora a cantata com os irmãos que se ensaiaram, se prepararam durante um bom tempo, e que Deus seja louvado agora nesse tempo de louvor.
glorioso que veio até nós, vamos dar glória, erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória, ao Rei cantemos, vamos dar glória, ao Rei da glória. Meu coração dou ao Salvador, Ao poderoso Rei de amor, Vou proclamar por onde for, dou glórias ao Senhor, ao Rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória, erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória, ao Rei cantemos, vamos dar glória, ao Rei da glória. Vitorioso, o grande eu sou, eterno Deus que nos amou, Emanuel que veio a nós para nos resgatar. Estávamos sem esperança e Deus enviou um Salvador. Estávamos nas trevas e Ele nos enviou sua luz. Todos os dias Deus prova o seu amor para conosco, pois Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos erguer nossas vozes, nos alegrar naquele que nos salvou. Vamos dar glória Ao Rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória e erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória, ao Rei cantemos, vamos dar glória, ao Rei glorioso que veio até nós, vamos dar glória e erguer nossa voz. Ele está vivo, nos deu vitória, ao Rei cantemos, vamos dar glória, ao Rei da glória. Sim, demos glória. toda a humanidade, que significa eu e você, foi criada para glorificar a Deus. Essa mesma humanidade se afastou da presença do Pai, preferindo viver em um mundo de pecado e sem esperança. Deixando seu trono e a perfeição do céu, Cristo veio ao nosso mundo como a única esperança para a humanidade. Ele começou a operar seus milagres a todos os que pudessem ver. Cristo foi enviado como um presente de Deus para uma caída geração. E o seu amor pelas pessoas que o adoravam era uma coisa gloriosa de se ver. veio ao mundo para dar sua vida e derrotar o mal com seu poder. Desceu da glória e carne tornou-se, nos resgatando da morte enfim. Foi adorado por anjos e homens naquela noite em que ele nasceu. A profecia da graça gloriosa real tornou-se o Filho de Deus. Forte Deus, Rei da paz, Cristo bendito, veio da glória para nos salvar. Vamos dar glória, Cristo está vivo e sua graça já nos alcançou. Deu vista aos cegos, curou aleijados e libertou os cativos em dor. Com sua voz acalmou a tormenta, com pães e peixes a muitos fartou. Forte
sua graça já nos alcançou, e sua graça já nos alcançou. Embora a multidão ao longo da estrada para Jerusalém não soubesse, Jesus estava cumprindo a profecia descrita no Antigo Testamento. Tudo o que as pessoas sabiam era que aquele homem curava doentes e realizava milagres incríveis, como transformar água em vinho especial e curar leprosos. Ele até fez o inimaginável ao ressuscitar seu amigo Lázaro dentre os mortos. Jesus sabia que precisava se entregar por todas aquelas pessoas. O mais irônico em tudo é saber que nem todos ali queriam a salvação. Alguns queriam apenas os milagres. Mas para Jesus, todos podem ter uma segunda chance. E ao se crer em seu nome, lhes dá o direito de serem feitos filhos de Deus. Gritos de louvor podiam ser ouvidos quando as pessoas chamavam: Hosana, salva-nos! Hosana, 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 Hosana. Ramos e aplausos saudam o Mestre. O meu coração se encheu de amor. Se há uma esperança explodindo em minha alma, pois espero encontrar-me com meu Salvador. Hosana, Hosana, meu ser é cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi essa canção que cantei para o rei quando o encontrei pela primeira vez. Hosana, 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 Hosana. A terra tremeu com o som da alegria, o choro fluiu dos meus olhos ali, e eu pude então contemplar o Messias, e ele sorriu quando olhou para mim. Hosana, Hosana, meu ser quer cantar com alegria, então cantarei. Hosana, Hosana, milhares de hosanas, foi essa canção que cantei para o rei quando o encontrei pela primeira vez. Grande é o Senhor, reina pra sempre, é digno de honra, de glória e louvor. Bendito é que resgatou-me, possa ver meu Senhor.
A celebração do povo ao Messias foi de curta duração e logo todos voltaram para suas vidas diárias. No entanto, Jesus continuou a testemunhar. Ensinou no templo, ministrou às pessoas, elogiou a viúva quando ela trouxe tudo o que tinha para ofertar e profetizou a destruição do templo e sua reconstrução em 3 dias. Durante todo o tempo, sua autoridade era constantemente questionada pelos líderes religiosos, que aproveitavam-se de cada palavra do mestre para ver se conseguiam pegá-lo em uma contradição ou em um deslize qualquer. Ao se aproximar a Páscoa, Jesus convidou seus discípulos para partilhar uma última refeição. Após a ceia da Páscoa no cenáculo, Jesus foi com seus discípulos para um jardim chamado Getsemane. Lá, ele orou sozinho, pois estava sobrecarregado com os pecados da humanidade. Ajoelhado em dor e angústia, com meus pecados ferindo seu ser, tão sozinho chorou e então suplicou-lhe: Abba, meu Pai, cumpra então teu Enquanto lágrimas rolavam de seu rosto, Jesus continuou sozinho, conversando com seu Pai. Não suportando mais, e com total agonia de espírito, ele clamou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não quero que seja feita a minha vontade. Quero que se cumpra o teu querer. faça o teu
Ao lembrar o que Jesus fez por nós na cruz, o coração do crente é tomado pelo poder do amor de Deus. Mesmo todos nós sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A brutalidade do seu sacrifício mostra a resposta de Deus para o nosso pecado à luz da sua santidade. Nossa resposta deve ser nada menos do que entregarmos nosso coração e nossa vida a Ele. Olhando a cruz de Cristo, eu penso em sua dor. Então me ponho a chorar, pois sei se deu por mim. Maravilhoso Redentor morreu naquela cruz. Eu não sou digno desse amor, sou pobre pecador. Veio ao mundo pra dar sua vida e derrotar o mal com seu poder. Desceu da glória em carne, tornou-se, nos resgatando da morte, enfim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, sim, da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Caos e medo encheu o coração de todos que testemunharam a morte cruel de Cristo na cruz naquele dia. Os discípulos se esconderam, sobrecarregados com a desesperança de terem seu amigo crucificado e sepultado em um túmulo emprestado. 3 longos dias de dor e tristeza logo se transformaram em regozijo ao verem a pedra do sepulcro removida. Cristo derrotou o pecado e a morte, mostrando ser não só o Cordeiro de Deus que foi morto por nossos pecados, mas também o vitorioso Mestre, o Messias Redentor. De repente a terra tremeu e um grande anjo a pedra moveu. O Mestre amado em glória ressurgiu, o Salvador vivo está, vivo está. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu,
Rei da paz, Cristo bendito, veio da glória pra nos salvar. Vamos dar glória, Cristo está vivo e sua graça já nos alcançou. E sua graça já nos alcançou. Cristo está vivo. Queria pedir para o coral ficar um pouquinho só. Está um pouquinho alto. Queria agradecer a presença de todos aqui, principalmente agradecer ao Nosso Senhor que permitiu que essa cantata se realizasse. Foi um tempo curto e clamamos ao Senhor pela capacitação das vozes. E foi um desafio, mas as pessoas se esforçaram, o Espírito Santo capacitou, e nós pudemos estar hoje reunidos aqui para louvar o dia da ressurreição do Senhor, que é por causa desse dia que nós temos a esperança de que um dia seremos ressuscitados, assim como Ele foi também. E é uma esperança muito grande que nos move, né? Que nos leva a seguir em frente. Eu queria fazer uma oração rápida aqui. Nosso Senhor amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua capacitação para essa cantata. E que todos aqui hoje possam ser edificados, Senhor, por essa cantata, pelas palavras, pela lembrança da Tua ressurreição e de sabermos que o Senhor está vivo, que o Senhor olha por nós e que podemos ter a certeza de que um dia estaremos contigo também. Que os nossos olhos não estejam só voltados para essa realidade que vivemos aqui e que possamos focar, Senhor, nas coisas do alto, na vida, na eternidade, junto contigo, onde não conheceremos mais estaremos livres do pecado, te conheceremos face a face, não teremos mais dor, teremos corpos glorificados, Senhor. Muito obrigado. No Teu nome santo, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Bem, bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco. Oi? Agora foi. Amém. Que bênção quando nós podemos cantar a palavra de Deus. Que graça e favor aprendermos por meio da canção e podemos ter ouvido ela de forma tão bela aqui, né, produzida e reproduzida por esses que se empenharam aqui, os membros da igreja. Que graça e que favor. Isso é bênção realmente, e estou sabendo que até já estão sendo requisitados para outras apresentações, né, em outros lugares. Então, isso é graça, realmente. É o favor de Deus sendo espalhado. E nessa manhã, nós vamos fazer uma pequena pausa em nossa exposição de Romanos, porque para aqueles que nos visitam, geralmente temos a exposição sistemática de alguns dos livros da Bíblia aqui, e nesse momento estávamos caminhando pela carta de Paulo aos Romanos. Mas hoje vamos olhar e meditar na palavra do Senhor, resgatando o que alguns já conhecem e trazendo à luz o que ainda possa estar um pouco obscuro. Então, tentar nesse breve tempo também aqui, olharmos para tudo que foi falado através das músicas, mas agora, então, quero poder dar continuidade e olharmos para a graça de Deus nesse tempo. E como cristãos não temos nenhuma exigência de comemoração da Páscoa no sentido judaico ou mesmo do coelhinho, né, como
se confunde hoje as coisas, mas temos aqui a graça de nos debruçarmos, sim, e com alegria, nesse assunto tão caro para nós e tão, muitas vezes, banalizado no nosso tempo, em usar esse momento para trazer as verdades necessárias para que sejamos iluminados no conhecimento e possamos realmente olhar para aquilo que é real. E não somente real, mas que é vida ou morte. Como vimos ali, Páscoa, vitória sobre a morte. Então, minha pregação hoje não será expositiva, nós não faremos a exposição exatamente de um texto, mas quero utilizar Marcos 9:31 para nos orientar nessa caminhada. Então, o que nós lemos em Marcos 9:31, diz assim a palavra do Senhor: porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Vamos orar brevemente, ao que o Senhor nos dê graça nessa manhã. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez, Senhor, em humildade, te suplicamos que nessa manhã, Senhor, graciosa, o dia do Senhor, que possamos olhar para a Tua Escritura, para as Tuas verdades e olhar para o Teu Filho. Teu Filho, uma obra completa, Teu Filho ressurreto. Ó Deus, ajuda-nos nessa tarefa nessa manhã. Dá-nos o Teu Espírito, por favor, Senhor, e fala aos nossos corações, misericordioso Deus soberano. Fala a nós, Senhor, e coloca essas verdades dentro do nosso coração. Que o Teu Filho, que o Teu nome e o nome do Teu Filho seja exaltado aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Vitória sobre a morte. Então, nesse registro de Marcos 9:31, Jesus está ensinando seus discípulos a respeito do que ele, Jesus, havia de passar, porque esse era o propósito maior, o seu destino fundamental, o propósito fundamental. Desse texto eu quero focar nos 2 acontecimentos principais, morte e ressurreição. Para falarmos inicialmente dessas 2 coisas, temos que olhar para a história, olhar para o Antigo Testamento e vemos onde nós temos a Páscoa do Senhor. Depois do que os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó, passaram mais de 400 anos de servidão na terra do Egito, Deus envia Moisés, para que, estando diante do faraó, transmitisse as palavras de ordem do Senhor: deixa ir o meu povo. Êxodo capítulo 7. Faraó, então, tendo o coração endurecido, não deixa o povo ir. E assim Deus envia uma sucessão de flagelos, de pragas, e a cada praga a ordem de Deus era repetida: deixa ir o meu povo. Porém, todas as vezes, Faraó se recusava a deixar o povo partir. E não somente isso, ele, endurecido o seu coração, persistia no seu pecado. Até que Deus, então, vai mandar a 10ª praga, a derradeira, a que faria com que Faraó deixasse o povo ir, e não somente isso, mas sairia com o favor dos egípcios, com muitos dos seus bens dados pelos próprios egípcios, porque eles queriam que o povo fosse, né? Porque eles entendiam que eles iam morrer se esse povo ficasse. Então, Deus iria mandar o anjo destruidor. Êxodo 12, verso 23, nós já vamos ler um pouquinho desse capítulo. Esse destruidor que mataria todos os primogênitos da terra do Egito, tanto pessoas como animais. E no capítulo 12 de Êxodo, nós vamos ter toda a ordem de Deus dada aos israelitas para que se preparassem para esse momento de juízo. Eles não seriam afetados pelo destruidor, desde que fizessem como Deus mandara. Então vamos ler Êxodo capítulo 12,
Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando o destruidor viesse e passasse por aquela terra, ele passaria pela casa do povo hebreu e, ao ver o sangue aspergido nas vergas nos umbrais das portas, o anjo pularia, passaria e não traria morte àquela casa. Daí, então, o termo Páscoa, de Pessah, em hebraico, que significa pular além da marca, passar por cima ou ainda poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra os primogênitos egípcios, e Deus ordenou esse sinal de sangue, não porque ele não pudesse usar outra forma para distinguir os israelitas e os egípcios, mas porque ele queria ensinar ao seu povo a importância da obediência pela fé e a redenção pelo sangue, preparando-os para o advento do Cordeiro de Deus, que séculos mais tarde tiraria o pecado do mundo. João Batista diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, 29, ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio é sombra das coisas que viriam. É um vislumbre, uma olhada pela fechadura da porta do tempo, onde Deus está tipificando o seu ato completo na pessoa de Jesus, o seu justo, o Cristo. No cântico de Zacarias, pai de João Batista, ele diz assim, em Lucas 1, 74 e 75, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os nossos dias. Aqui, quando ele fala livres das mãos dos inimigos, livres como foi o povo do Egito, livres do pecado que nos domina. E Paulo, tendo essa luz do conhecimento da obra redentora de Deus na história, diz assim, em 1 Coríntios 5,
verso 7, ao final dele, diz assim: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, em Marcos 9,31, Cristo está ensinando e advertindo os discípulos do que iria acontecer. Ele seria entregue e morto, ou seja, sacrificado. Como diz Paulo aos Coríntios nesse verso, é por meio de Cristo, é por Cristo e pela pessoa de Cristo. O Cordeiro de Deus, a semelhança do Cordeiro que foi morto, e o sangue posto nas portas das casas dos hebreus, nos umbrais das portas e nas vergas, esse que foi morto, foi entregue, foi sacrificado na cruz do Calvário, esse que foi erguido no madeiro, o Cordeiro Pascal, que pelo seu sangue a morte desvia-se de nós. Hebreus 9:22 diz assim, no final do seu verso, ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Tudo que a lei exigia de nós, os quais não podíamos cumprir por causa do pecado em nossa carne. A lei nos condenava e exigia de nós um preço de morte, um preço de sangue. Cristo vem e coloca o seu sangue nas vergas e nos umbrais da nossa vida, declarando: está pago. O acusador que nos acusava de dia e de noite diante de Deus não pode mais nos acusar. Foi pago. Para cada vida, cada coração, cada um desses que estão aqui, o preço de toda transgressão já foi pago. O destruidor não pode ceifar. Como disse Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, pregador, não é só o sangue derramado no Calvário que salva um pecador, é o sangue de Cristo aspergido no coração desse pecador. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui, nós temos que ter cuidado, porque é esse sangue aspergido em nossas vidas que nos redime. Mas, se porventura chegarmos diante do trono e não houver um respingo desse precioso sangue em nossas vestes, o que será de nós? Desde já precisamos vigiar, não estejamos enganados ou despreocupados, precisamos sondar nosso coração e ter certeza que cremos de todo coração, porque aquele que não crê será condenado. Marcos 16:16. As Escrituras deixam isso claro, por isso é morte e vida. Se eu, nós cremos, se você crê, o seu coração e sua vida foram mudados, transformados. Já foi dito aqui em outro momento, e eu repito, não é uma transformação e uma mudança de temperamento. Não é uma transformação, é uma mudança de linguajar, apenas. Não são essas coisas apenas. É uma transformação como uma mudança de vida. Uma mudança de reino. Como tendo sido transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Apocalipse 13 diz isso, morreu. Morreu não para que você e eu mudássemos apenas o temperamento, mas para sermos quebrantados, contritos, compungidos, paga a nossa transgressão, arrependidos, enfraquecidos em nossas próprias forças,
para que seja a força de Deus e a força que Deus dá, não as nossas. Spurgeon ainda diz no seu sermão a respeito da Páscoa: eu lhes ordeno que busquem aquele sangue aspergido, e os exorto, pelo amor de suas próprias almas, por tudo que é sagrado e eterno, trabalhem para fazer com que esse sangue de Jesus seja aspergido em suas almas. E o sangue aspergido que salva, é o sangue aspergido que salva o pecador. A Confissão de Fé de 1689, seu capítulo 8, Cristo Mediador, diz assim no item 15: por sua obediência perfeita e pelo sacrifício que fez de si mesmo, que ele, pelo Espírito Santo, ofereceu a Deus em uma única vez, o Senhor Jesus satisfez plenamente a justiça de Deus, obteve a reconciliação e adquiriu uma herança eterna no reino dos céus, para todos quantos foram dados a ele pelo Pai. Como temos visto em nossa exposição da carta de Paulo aos Romanos, a justiça do justo de Cristo vem até nós por meio da fé. Da fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que acaba com a sentença que estava lavrada contra nós. Como diz Paulo em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Encravando na cruz. É esse qual lemos em Isaías, não coloquei aqui nos slides, Isaías 53, irmãos conhecem. Isaías 53, verso 4, diz assim, a palavra do Senhor: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É esse que leva a nossa transgressão, a nossa culpa. Por isso falamos de morte, remissão e sangue. E a segunda declaração de Cristo em Marcos 9 ele termina o verso assim: mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. João 11, 25 diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Hernandes Dias Lopes diz assim: um Cristo vencido pela morte, um Cristo retido pela sepultura, jamais poderia ser o Salvador do mundo. Portanto, a verdade gloriosa da ressurreição de Jesus Cristo é a pedra de esquina do cristianismo. É a verdade maior, mais excelente, mais extraordinária, que serve de alicerce para a nossa fé. É por isso que a Bíblia trata de uma maneira tão clara, tão ampla e tão decisiva essa gloriosa verdade de que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou como as primícias de todos aqueles que dormem. Quando paramos para observar aqueles que conhecemos como grandes líderes religiosos do nosso mundo, Buda, Allan Kardec e outros mais que possam se pensar,
Todos nós podemos visitar o túmulo deles e seus corpos estarão lá. Porém, o túmulo de Jesus, o túmulo de Cristo está vazio. Lucas 24, 2, 3 diz: encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Ele matou a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, assentado à direita de Deus. Ele reina eternamente, Ele voltará, Ele não tardará. Essa é a verdade, irmãos, que sustenta a nossa grande esperança. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele afirmou: a ressurreição de Cristo é um fato. É incontestável. A sua ressurreição é um fato histórico não só porque ele apareceu a várias testemunhas, sim, mas porque aquelas pessoas, depois de sua ressurreição, foram impactadas de uma forma tão grande que suas vidas foram transformadas, a ponto de morrerem por causa desse nome, a ponto de transformar o mundo com essa notícia. 1 Coríntios 15, versos 3 a 8 diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem, morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. É um testemunho, as Escrituras são testemunho. Primeira carta de João, ele vai dizer, verso 1, ele diz, a partir do verso 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Primeira carta de Epístola de João, capítulo 1, versos de 1 a 2. Jesus ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, Paulo diz, a nossa fé é inútil, é vã, que a nossa pregação seria nula, que nós seríamos falsas testemunhas. Se Cristo não ressuscitou, então nós ainda permaneceríamos nos nossos pecados e qualquer esperança de futuro seria estúpida, tola, inútil. É isso que ele diz. 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Nada adiantou, nada é real. Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã, como nós cantamos aqui. Porque Cristo vive, a morte não tem a última palavra. Porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança e garantia da vida eterna. Nós não temos medo do amanhã, não deveríamos ter medo do amanhã. Nós não temos medo do futuro. Nós não temos medo da morte, porque a morte foi vencida. De novo, a morte foi vencida. A morte morreu na morte de Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém. Não era possível retê-lo. Romanos 6, 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. O que eu quero nessa manhã, irmãos, igreja, neste breve tempo que eu tenho hoje, é que essa verdade seja vista como ela é, tão aterradora e tão assombrosa, tão gloriosa e tão sublime, que agora a morte não é mais um pesadelo, ou não deveria ser. A morte agora não pode mais nos aterrorizar, ou não poderia nos aterrorizar. Porque o seu poder, ele foi tirado. O aguilhão da morte foi arrancado. Foi arrancado para aqueles que creem no Senhor Jesus. Aquele que é a ressurreição e a vida. Morrer é lucro, morrer é um estado de bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que desde já morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Diz Apocalipse 14. A Bíblia diz em Salmos 116, 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte do seu santo, dos seus santos. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor, diz Paulo, Filipenses 1, 23. Ora, de um ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. As Escrituras não dão o entendimento de que quando um crente morre, o seu espírito vai para outro lugar que não seja com Deus. Para esses que creem, vai imediatamente desfrutar das benditas graças celestiais, e o corpo que foi sepultado como semeadura vai ressurgir imortal, incorruptível e glorioso, como o corpo da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao homem foi dado morrer uma única vez. Teremos um corpo glorificado, novo. Não haverá mais fadiga, mais cansaço, mais doença, nem morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós então estaremos com Ele para sempre, reinando pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios em carta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Outra tradução diz, os mais miseráveis de todos os homens. Nós podemos estar despreocupados financeiramente, podemos não ter problemas de saúde, talvez muitos possam estar experimentando uma vida de vários sucessos, talvez a conta bancária não esteja no vermelho, esteja bem, mas essa aparente segurança não é segurança. A vida é curta, todos nós vamos ter que um dia comparecer perante Deus, e se todas as suas esperanças, as minhas, as nossas, estiverem nessa vida, a nossa esperança é inútil, é vazia, é fútil. Essa que dizemos esperança ou segurança, ela não é segurança nenhuma. Lucas 12, 16 ao 21, Cristo diz uma parábola, conta uma parábola, e ele diz assim, ele proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu em abundância, e arrazoava de consigo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí
recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é nessa vida. Não é dessas coisas e nessas coisas que nós colocamos a nossa segurança. Mas se você e eu confiamos em Jesus, se nós cremos no Filho de Deus, então temos uma viva esperança. Então, se nós percebemos que o melhor não está aqui nessa terra, conseguimos enxergar que esses nossos desejos, sentimentos vários sobre esse lugar, esse tempo, não são o melhor ou o que ainda finalizou, o que teremos no futuro. 2 Coríntios 4,18 diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por maior que sejam as nossas lutas, hoje, nós podemos estar passando por tribulações, por enfermidades, tomando as nossas vidas, nossa família. O dinheiro pode ter acabado. Foi demitido. Talvez a esposa, o marido, deixou. Tomados de dívidas. Não sei. Não acha saída. Aqueles que eram nossos amigos nos traíram. O desespero, a frustração vieram para ficar. A escuridão parece ter tomado conta dos dias. Por mais duros que estejam sendo os nossos dias, por maiores que sejam as tribulações da vida, hoje, se nós cremos, se você e eu cremos no Filho de Deus, então nós temos uma viva esperança, porque Ele vive. Você e eu temos certeza que caminhamos para a eternidade, que estamos nas mãos de um Deus vivo, que Ele vive e reina, que Ele é para todo o sempre e eternamente, que confiamos em um Salvador que não está morto, inerte, subjugado por qualquer coisa, mas está vivo, reina e reinará. Essa é a nossa fé. Se cremos hoje nesse que ressuscitou. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos 6:8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Cristo é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa é a vida eterna. Ele morreu e Ele ressuscitou. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de uma forma tão grande que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E é essa esperança, e é nessa esperança que caminhamos. Por isso, Ele disse, mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Se esta manhã, queridos, temos pessoas que ainda não tinham ouvido, talvez, a respeito dessas verdades, ou que ouviram e talvez não estivessem entendido, eu os encorajo a orar a Deus. E em nome de Jesus Cristo, peça perdão pelos seus pecados, arrependa de sua alienação de Deus e volte os seus caminhos em direção a Deus. Olhe para o Filho ressurreto, Ele morreu e ressuscitou para nos salvar, para salvar você e eu, se arrependidos, cremos de todo o nosso coração. Que o nosso Senhor nos abençoe nessa Páscoa
e por todos os dias da nossa vida, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças porque as tuas misericórdias, Senhor, ó Deus, são infinitas. E teu amor, Senhor, tem e nos deu Cristo. E Ele se deu, ó Deus, Ele se entregou, cumprindo o teu desejo, Senhor. Ele é o justo, e para o justo olhamos, e por meio do justo, Cristo Jesus, é que nós podemos ter uma esperança de amanhã, uma esperança da eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque a morte não tem mais poder. Obrigado, Senhor, porque a morte morreu na morte de Cristo. Obrigado, Senhor, porque Tu tens vindo até nós nessa manhã de graça e favor e nos trazido a Tua palavra santa para que os nossos olhos se voltem para Ti por meio do Teu Filho amado e busquemos arrependidos, suplicantes e rendidos perdão dos nossos pecados e redenção para a vida eterna. Que o Teu Espírito esteja em nós, Senhor, trabalhando, nós te pedimos humildemente. Assim oramos nessa manhã, agradecidos. Amém. Por de pé, queridos, vamos cantar. O hino da sepultura saiu. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura sair, com triunfo e glória ressurgir. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amém, queridos. Aleluia. Aleluia. Que Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém. Que tenhamos uma feliz Páscoa na alegria da ressurreição de Cristo. Amém? Pequena lembrança, aqueles que nos visitam hoje e a todos,
temos o cristianismo básico. Quem quiser, né, se inscrever, fale comigo, com o pastor Michael, aqui no final do culto. Temos ali as doutrinas básicas da fé, os fundamentos da fé cristã. Amém? Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, bem como a bondade de Deus e as suas misericórdias, sejam com todos nós. Amém. Amém. Estamos encerrados.